deputada, como uma pessoa corajosa, falou com a gente. Mas foi antes do print do Moro, logo à noite, no Jornal Nacional da TV Globo, que tem uma audiência excepcional, isso ninguém vai negar. Eu não vou repetir tudo que eu falei do Moro aqui, mas vou resumir o que eu falei do Moro aqui. Ontem eu abri o jornal O Brasil Gente, já tinha falado na rádio, que lamentava muito a saída do ministro Moro, em quem eu tinha na mais alta conta e que achava que era uma pessoa que não deveria ter saído do governo Bolsonaro e que ele deveria ter permanecido no governo Bolsonaro, porque sempre foi um cara de qualidade, de capacidade e daí por diante, não é? Isso eu falei ontem de manhã na rádio e falei ontem na abertura do meu programa. Mas eu disse também na abertura do meu programa que iria esperar o pronunciamento do senhor presidente da República, Bolsonaro, para dar uma opinião sobre o contexto de tudo que acontecia. Ficou a fala do presidente contra a fala do Moro. Mas uma coisa me deixou muito triste e pensando aqui com os meus botões, não é? Eu jamais usaria um print pessoal de uma pessoa que é minha afilhada de casamento, e a senhora é afilhada do Moro, tem até foto do casamento aqui, para tentar provar a tese de que ele estava sendo fritado pelo Bolsonaro e que a senhora estaria tentando fazer uma barganha e ele dizendo que não estava à venda. A senhora falou aqui claramente que ligou para o Moro para tentar achar um nome de consenso para que o Moro ficasse, para que ele não saísse no meio de uma situação de uma pandemia que iria gerar uma crise dentro de uma crise. Isso foi o que a senhora falou aqui. Até aí, é a mesma opinião que eu tenho. Eu não achei nem que o Bolsonaro devia ter, na hora, né, agora já estou começando a mudar de ideia, mandado o Moro andar e nem o Moro deveria ter aceito sair naquele momento por causa lá do Valeixo, que ele sabia já que queria sair faz tempo. Mas ao que parece, com o ministro dando a entender que tem mais provas e usando o seu print, ele está agindo praticamente da forma que ele considerava abominável e criminosa quando ele foi hackeado durante a Vaza Jato, né? Fui hackeado, isso é uma barbaridade. E de repente eu acho muito interessante, mas muito interessante mesmo, que um cara que esteve no olho do furacão, no impeachment da Dilma, na prisão do presidente Lula, de quem ele foi acusado de conversar com os procuradores sem poder fazer isso, o juiz não pode fazer isso, e ontem ele acusou o presidente de querer ter informação privilegiada da Polícia Federal, não é? E lamentou aquele hackeamento, enfim. Teve no olho do furacão, o pessoal da esquerda também não pode falar bem dele, porque a Dilma foi andar quando ele estava lá, e o nosso Moro também foi quem mandou o presidente Lula para a cadeia. Então a esquerda também não pode espernear ou aplaudir o Moro nesse momento, porque dá cacete no Moro há muito tempo, bate no Moro há muito tempo. Eu estava ainda dizendo que votaria no juiz Moro se ele fosse presidente da República. Eu não votaria mais. Depois que eu fiquei sabendo do print que ele colocou da senhora, eu achei um verdadeiro absurdo. Um absurdo. Eu não sei. A senhora deve ter ficado espantada com aquele print, porque não só parece que ele já estava preparado para isso e já tinha esse print para usar para dizer que ele como o mundo diz, incorruptível, não é? Eu não estou à venda, não estou aqui para fazer barganha. Eu não tenho dúvida nenhuma, exatamente, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou deixar a senhora falar, só vou terminar aqui. O que a senhora fez não foi pedir para o ministro Moro se colocar à venda. A senhora foi uma das pessoas, acredito que teve gente também da ala militar, para tentar apaziguar os ânimos entre o presidente da República e o ministro Moro, para que não criassem uma crise dentro de outra crise. Eu acredito que a senhora deva ter ficado assustada quando viu o print pessoal da senhora com o seu padrinho de casamento exposto num jornal de maior audiência do país. Eu acho que foi isso. Essa é a primeira pergunta. É isso mesmo? Olha, primeiro que o Jornal Nacional me ligou, eu estava assistindo um filme, eu nem entendi direito, porque eu nunca apareci no Jornal Nacional. Eles nunca me deram espaço. Uma deputada de direita, uma antiga ativista de direita, que lutou no impeachment, né? Eu sou autora daqueles grandes bonecos das manifestações. Então, a Globo nunca me deu espaço. E aí, de repente enfim, recebi uma ligação dizendo que eu precisava responder ao Jornal Nacional, etc. Nem entendi. Eu falei, não tenho nada a dizer. Então saiu lá que eu não tinha nada a comentar. E o mais interessante é que ele colocou Não tinha nada a comentar porque a senhora não sabia o que era que estava acontecendo, é isso? Eu não sabia o que era. Aí quando terminou o filme, meu telefone estava lotado de informação, eu fui ver o que era.
E fiquei extremamente assustada, não só pelo que ele colocou de mim, mas o presidente também. Mas o presidente a gente conversa daqui a pouco. Em relação a mim, você perguntou como eu me senti, eu não me senti com raiva da Atena, eu me senti traída, decepcionada, magoada. Era como se minha mãe tivesse acabado de contar para mim que não existia Papai Noel, sabe? Que não existe o Coelhinho da Páscoa, porque o Moro para mim sempre foi um herói, né? Eu desde 2014, Nas Ruas existe desde 2012, desde 2011. Em 2014, quando começou a Lava Jato, a gente começou a defendê-lo. Eu fazia camisetas para o pessoal do Nas Ruas usar, com o rosto dele assim meio manchado, né? Escrito mexeu com o Moro ou mexeu com a Polícia Militar, mexeu comigo. E a gente fez, enfim, quantas vezes levantei o boneco de Chuleco, fiz o boneco do Gilmar Mendes, do Teori, quando o Teori tirou os áudios dele, né? Desconsiderou os áudios que ele colocou como prova. Levantei boneco em frente ao STF, fui presa, tanto é que aparece no print, né? Já fui presa pelos ideais que eu tenho pelo senhor. Jamais, quando ele falou não estou à venda, aquilo ali me assustou. E me assustou de uma forma que eu falei assim, será que o ministro bebeu? O que aconteceu, né? Porque não tinha nada a ver com o contexto da conversa que a gente estava tendo. Então hoje até eu abri para alguns jornais da Atena o contexto, mostrando que em 17 de abril a gente já conversava sobre uma possível substituição do Valeixo. A gente teve outras conversas a partir dali, e que no dia 23 eu estava tentando convencê-lo de não sair, e mostrei antes daquele print que ele mostrou, tem um print meu da Bolsa de Valores caindo e mostrando, ministro, agora não é momento do senhor sair, por favor. A gente está no meio de uma crise, só falta agora a gente ter uma crise financeira e econômica, e o dólar começar a subir, né? O dólar bateu 5,50 naquele dia, na quinta-feira, começou na sexta-feira 5,65. Eu falei, agora não é momento, ministro, qual que é o nome do senhor? O senhor não quer a gente já sabe que o presidente não quer o Valeixo, ele tem esse direito constitucional, todo mundo sabe, né? Eu soube que ele queria um delegado chamado Fabiano, eu perguntei, é esse o nome que o senhor quer? Aí ele, não, o senhor vai conversar lá com o Planalto, Carla. Aí daí a pouco eu voltei, eu falei assim, ministro, o Ramagem não é um bom nome? Aí ele falou, eu vou conversar. Aí ele foi dando desculpas, assim, né? Aí eu falei, ministro, fica, pelo amor de Deus. Eu cheguei a usar a palavra, pelo amor de Deus. O senhor é um pilar do governo do Bolsonaro, o senhor não pode sair agora. Milhões de brasileiros vão se desfazer, vão ficar arrasados, né? Nesse intuito né? O Sérgio Moro da Lava Jato, enfim. Aí, quando ele respondeu, eu falei assim, e se for o caso, aguenta até novembro? O que foi que eu quis dizer ali? Aguenta até novembro, essa crise do coronavírus vai ter acabado, aí o senhor vai para o STF. Datena, vamos e venhamos. Tem algum hipócrita aqui que não sabe que o Moro era um dos cotados para o STF? Não, pelo presidente, nem ele deveria ser hipócrita, o Moro, porque o Moro, segundo o presidente da República, se a gente tem que acreditar no que o Moro falou, tem que acreditar no que o Bolsonaro falou, até prova em contrário. E o Bolsonaro falou que ele usou o Valeixo, que todo mundo já sabia que ele queria sair, a senhora acabou de falar agora que tinha conversado com o Moro sobre o Valeixo querer sair já há algum tempo. O presidente falou que ele queria usar o Valeixo como moeda de troca para que ele fosse para o Supremo. Falou, olha, o senhor coloca lá quem o senhor quer, foi o que disse o Bolsonaro. E que, de repente, desde que o senhor me mande para o Supremo. Pode continuar que eu estou entendendo tudo que a senhora está falando. E assim, toda a imprensa, quando entrevista o Moro, né, o Roda Viva já fez, o Fantástico, enfim, Pânico, esses programas mais famosos, sempre perguntam, né, e o STF? Sempre perguntam duas coisas. E a candidatura a presidente? Aí ele fala assim, não, eu estou com o Bolsonaro é candidato à reeleição, então eu estando no governo, minha obrigação é apoiar o Bolsonaro. Essa é a resposta dele, ele não nega, ele responde isso. Aí eu até queria que esses programas agora perguntassem de novo, né, sobre 2022, porque a resposta não vai poder ser essa, de que ele está no governo mais. Qual vai ser a resposta de verdade? E a segunda pergunta e o STF? E aí ele dizia, não, isso não está ainda em questão, porque a vaga só abre em novembro, a gente só pode conversar sobre algo que a gente tem palpável. Então ele sempre escorregava nessas duas perguntas. Mas era algo que todo mundo sabia que ele queria. E todo mundo não só sabia que ele queria, como, ainda que não soubesse, né, ou que ele não quisesse, vamos supor, o brasileiro queria. Nós, fãs do Bolsonaro, do Bolsonaro e do Moro, nós queríamos ver o ministro Moro dentro do STF. Então, já teve até hashtag no Twitter sobre isso e tudo mais. Então eu falei para ele, aguenta até novembro e depois o senhor vai para o STF, porque essa era a coisa natural de se acontecer. E aí ele responde, não estou à venda. E eu tinha falado já do STF um pouco mais para cima na conversa. Então eu acho que entre o que eu falei mais para cima e esse momento, ele criou ali um plano, não sei o que aconteceu. Eu tinha também falado com o Valeixo já, e eu já tinha falado, o Valeixo tinha falado para mim que tinha pedido demissão para o Moro, mas que o Moro não aceitou. Posso interromper um segundo? Pode. Dizem que de vez em quando eu interrompo a entrevista,
Mas eu presto atenção nas entrevistas que eu faço e eu interrompo as entrevistas, né, talvez até para ajudar a chegar a um raciocínio. Às vezes eu interrompo quando o cara briga comigo, aí eu interrompo para brigar com o cara. Mas na maioria das vezes eu interrompo para tentar ajudar a desenvolver um raciocínio. Se o Moro recebe esse comunicado da senhora por zap, né, e coloca lá no fim da conversa que ele não está à venda e nunca divulga isso aí, jamais, é um cara que lamenta ter sido criminosamente hackeado. Criminosamente hackeado. O que ele fez foi praticamente pegar uma conversa da senhora que poderia ter sido hackeada por ele, em termos. Né? Se ele pega esse print, né, e guarda para ele, se ele pega essa conversa e guarda para ele, e não printa essa conversa, e colocando esse termo "eu não estou à venda", né, seria tudo normal. Mas a partir do momento em que ele apresenta a qualquer repórter que seja, que lhe pergunte se o presidente Bolsonaro estava dizendo a verdade ou não, ele coloca a senhora como alguém que tentasse usar o governo para comprá-lo. E aí isso é, no mínimo, uma covardia e uma imoralidade. Eu não sei até que ponto, sinceramente, eu digo isso com dor no coração do ministro Moro, que eu estou mudando completamente a minha opinião sobre ele. Eu não estou dizendo que aí tem santo, não, mas se ele não divulga isso, que ele está usando a senhora, que é a afilhada dele de casamento, tá? Que deposita mensagens no zap dele, com a total confiança de quem é afilhada de casamento do cidadão que aceitou ser padrinho da senhora. Se ele não usa isso aí numa reportagem, ficaria tudo bem, porque é uma conversa entre dois ali, tudo bem. Agora, a partir do momento que ele coloca isso, é porque ele tinha alguma intenção de dizer que podia estar sendo comprado. É isso que a senhora está querendo dizer ou não? Ou não? Eu estou errado? É isso que eu estou querendo dizer, e dizer o seguinte, que existia um contexto. Então ele apresentou uma pequena parte, e inclusive ele apresentou, não sei se ele está lá ontem ou não minha resposta, mas eu respondo assim, por Deus. Está aqui. Pode botar, bota na tela grande, acho que é essa a resposta. Essa, Simão. Essa é a resposta, mas não dá para ver. Não, mas essa não dá para ver. A senhora pode dizer o que é, pode tirar da tela, que não dá para ler, está desfocado. Já fui presa defendendo as suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. Vai em setembro para o STF. Aí, prezada, não estou à venda. Aí, porque, ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer, ou seja, vão ficar chateados. Se aumentar um pouquinho, talvez eu consiga ver mais para baixo, mas eu respondo, o prezada, não estou à venda, eu dou aquele responder, né? E coloco, por Deus, ministro, se tem alguém que eu sei que não se venderia no Brasil, é o senhor. Então, para as pessoas entenderem que tipo de relação